Ei, gente, tô eu aqui de novo. Vou contar outra experiência ainda quando eu era criança, né? Outro livramento que Deus nos deu. A gente brincava na rua, em frente às nossas casas, né? Brincava de tudo quanto era joguinho, coisa e tal, correndo atrás de bola, aquela coisa toda. A gente era pequeno, né? Então eu e as crianças da rua jogavam queimada, bandeirinha, esses eram jogos que tinha naquela época, que corria muito atrás de bola e corria muito atrás um do outro, e era uma disputa, era uma beleza. A gente brincava várias brincadeiras, né, de criança. E quando chovia, jogava até bolinha de gude, tinha uns joguinhos de ferrinho lá, que riscava daqui e dali, brincava de casinha, brincava de tudo. E também, como meu pai tinha uma oficina mecânica, né? Então ele vinha almoçar e trazia um carro que ele tinha, que eu não sei se era dele mesmo, se era lá da oficina, que era tipo uma picape caminhonete, né? Assim, tinha a parte da boleia lá, parte da frente, que tinha um banco que sentava o motorista e mais um passageiro ali. E tinha a parte de cima que era uma carroceria pequenininha, igual um carro pequeno, né? Mas de carregar, quem sabe, pneu ali em cima, algum material da oficina. E ele trouxe um dia aquele carrinho e a gente morava no morro. E o morro dava para baixo assim, embaixo tinha uma rua que passava do centro da cidade, saindo da cidade. E essa rua minha, que ia reta assim, no final da rua embaixo tinha um rio que passava. E não tinha ponte, e a rua continuava do outro lado do rio. Não tinha ponte, né? E o morro era bem a pique. Naquele morro ali também a gente, quando não tinha carro ali, chovia, quando não tinha paralelepípedo nem nada, não era pavimentada a rua. Então a gente descia ali escorregando naquela lama. A gente depois escorregou com carrinho de rolimã ali também. E eu sei que a gente escorregava de tudo quanto é jeito naquele morro e acabava na rua que passava embaixo, né? A rua transversal que passava embaixo. E a nossa rua que ia direto, a gente não podia ir depois da rua transversal, que só tinha um pedaçozinho e dava o rio, né? E nesse dia que o papai trouxe essa caminhonete, picape, ele encostou assim, colocou uma pedrinha segurando o pneu da frente, né? Encostou assim pertinho do meio-fio e botou uma pedrinha ali. E ele subiu. Tudo bem se a caminhonete picape ficasse parada ali, né? Só que um menino subiu lá em cima e começou a gritar o outro, e pular, e gritar o outro, e foi. Eu também fui, né? Que eu era menina na época, né? Era muito criança, infantil mesmo. E aí eu subi, as meninas subiram e ficavam implicando um com o outro, e pulando. E que quando, de novo, o carro começou a andar. Ai, o carro tá andando, aí foi uma gritaria danada, socorro, o carro tá andando. O carro começou a descer. Menino, eu não sei como Deus tirou meu pai lá de dentro de casa e ele desceu aquela escada, porque tinha uma escadaria, a casa era de 2 andares, tinha lá em cima. Ele foi pulando naquela escada e pulou dentro da boleia do carro. Eu não sei como ele fez isso. Até hoje eu penso que Deus tinha um plano para mim, um plano para minha família. Porque além de eu ir para dentro do rio com aquele carro, em linha reta aí, ia acabar dentro do rio, né? E para chegar no rio tinha um barranco, né? Caía lá de cima do barranco, lá dentro do rio, né? Então, se isso aí tivesse acontecido, hoje eu, claro, não estaria aqui para contar a história, e a minha família certamente teria um desfecho triste, teria processo em cima, né? E tudo porque papai deixou o carro lá com uma pedrinha pequena segurando, né? Eu sei que ele pulou lá dentro e foi ajeitando o carro até descer mais um pouco até na rua de baixo, né? O carro já estava começando a pegar velocidade no meio do morro, descendo e a gente gritando e pulando e gritando, não conseguia descer, pular do carro, porque a gente ia
patifar a cara lá no meio do morro, né? Era uma tristeza. Aí, quando ele conseguiu controlar aquela caminhonetezinha e parou mais um pouco da rua de baixo, mas parou antes do rio, né? Então, eu fico pensando, Deus é muito bom, muito bom. Deus tem os planos dele e, graças a Deus, me livrou outra vez de quebrar essa cara minha, de quebrar uma perna, quebrar um braço e ainda ser processado por carregar aquele monte de menino em cima da caminhonete. Se bem que nem era ele que tinha colocado os meninos lá, os meninos subiram sozinhos, né? Mas vai falar isso, né? Para a família de uns meninos todos lá sem perna, sem braço, todo quebrado, Deus me livre, né? Vai falar isso para ver se alguém acredita. Ia dar BO na certa, né? Então, eu agradeço a Deus. E se vocês olharem bem o passado de vocês e alguém que conte as histórias, porque essas histórias que eu estou contando eu me lembro, né? Só aquela que eu não sabia falar porque eu não me lembro daquela parte da minha vida, mas depois de maiorzinha eu me lembro dessa história, passei muito aperto, fiquei com muito medo. Então muitas histórias da minha vida eu me lembro e vejo como que eu tive a mão de Deus protegendo a minha vida. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, né? Ele nunca me faltará. Grande beijo para vocês.